Prezados alunos e prezadas alunas, eu sou Egberto Pereira dos Reis e sou professor da disciplina História e Filosofia da Educação. Hoje nós vamos ver o módulo 2, que trata a respeito da história da educação. Nós vamos ver os períodos antigo e medieval. Bom, nós vamos então entender como se dá a educação na Grécia Antiga. Bom, primeiro nós vimos que a filosofia, a sua explicação, estava acima de qualquer explicação simplista e pré-estabelecida. Ou seja, a filosofia procura ou tenta superar as explicações religiosas e mitológicas. Uma outra coisa importante para nós entendermos essa paideia é que o ser humano ele se torna o centro das coisas. Ou seja, a centralidade do homem, a centralidade do humano torna-se fundamental. Filósofos como Sócrates e até os próprios sofistas entenderam que é importante começar pelo ser humano para poder elaborar um conhecimento seguro. E uma outra coisa importante que os gregos tinham no seu cotidiano, principalmente os atenienses, era a organização social e política. Era chamada polis. O que é a polis? A polis é a cidade-estado. O que é essa cidade-estado? Significa que o grego, ele resolvia todos os seus problemas dentro da cidade. Você não precisaria ir para uma capital do seu estado para resolver um problema burocrático. Não. Todos os problemas na cidade eram tratados dentro da própria cidade. Então, conhecida como a cidade-estado. Então, o ideal de educação grega, a paideia, eu vou ler aqui um texto de um livro chamado A Paideia, que é um livro fantástico, para nós entendermos bem. Não se pode evitar o emprego de expressões modernas como civilização, cultura, tradição, literatura e educação. Nenhuma delas, porém, coincide realmente com o que os gregos entendiam por paideia. Cada um daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito global. E para abranger o campo total do conceito grego, teríamos de empregá-los todos de uma só vez. Isso significa o quê? Significa que todos esses conceitos, cultura, civilização, tradição, literatura e educação, não exprime aquilo que é a paideia grega. Ou seja, o conceito de paideia, ele é muito mais abrangente. Poderíamos dizer o quê? Que a paideia é a formação integral do ser humano. Ou seja, a formação do ser humano como um todo. O ser humano é visto de que forma? Através da sua totalidade. Então, para vocês terem uma ideia, uma noção, a filosofia, a vida intelectual para o grego só tem sentido se é aplicada à polis. Ou seja, aquilo que nós desenvolvemos intelectualmente, que nós crescemos intelectualmente, aquilo que nós estudamos, só tem sentido, só tem significado aplicado à polis grega ou vivido dentro da cidade. Isto é importantíssimo. Por quê? Porque a vida intelectual, a vida de estudo, o filosofar, a educação, a ética e a política, ela se aplica onde? Ela só pode se aplicar dentro da polis, dentro da cidade. Então, poderíamos dizer o seguinte, que a vida intelectual do grego é como uma conversão. Ou seja, aquilo faz parte da sua vida. A pessoa fica impregnada, ela se reveste daquilo. Ela interioriza o processo educacional de tal forma que ela aplica aquilo à vida. Ou seja, a vida intelectual, ela é parte integrante do ser humano. Eu gosto de dizer nas aulas o seguinte, que o Platão, Sócrates, Aristóteles acharia estranho um aluno perguntar: para que estamos estudando isto? Quer dizer, é estranho porque todo conhecimento ele é necessário. E o conhecimento, de uma certa forma, ele não ocupa espaço. Então, meus caros, a educação, a paideia grega, ela supera simplesmente o conceito de educação, mas a educação do sujeito como um todo, nas suas diversas áreas, no aspecto intelectual, afetivo, cultural, nos esportes, por exemplo, os gregos davam grande importância para os esportes, tanto é que as Olimpíadas nascem aonde? Nascem na Grécia. Dito isto, a respeito
da educação grega, agora então nós vamos passar para a educação medieval. A educação medieval, os medievais, eles recebem a herança educacional, por um lado, dos gregos. Ou seja, os medievais também tiveram a sua paideia. E também essa paideia, como eu disse, foi herdada dos gregos. Bom, e de um outro lado, os medievais, eles observavam também o quê? As leis divinas. Por quê? Porque na Idade Média, conhecida pelos historiadores, falam que é a Idade das Trevas, o cristianismo, principalmente a Igreja Católica Romana, dominava todo o mundo conhecido da época, principalmente através do quê? Através do conhecimento. É importante lembrar que essa paideia que os medievais entendiam, também de uma certa forma, era a formação integral, ou seja, a formação do ser humano como um todo. É importante isso. Mas é importante ressaltar também que esse contato, essa intimidade com Deus, para o cristão, é importante. Então, o ser humano busca, dentro da sua paideia, também essa intimidade com o divino. Para nós entendermos ainda mais esse período medieval, eu gostaria de citar para vocês, e está lá também na apostila, as escolas que existiam nesse período. Primeiro, o monaquismo, que também são conhecidas como escolas monásticas. Essas escolas monásticas eram o quê? Eram as pessoas que eram aceitas para entrar nos mosteiros e viviam a vida monástica. Então, o que eles faziam? Os mosteiros normalmente têm um lema em latim: ora et labora, ou seja, oração e trabalho. Então eles trabalhavam, cultivavam a horta e tinha também o momento da oração, que o momento da oração também era um momento de estudos. Por exemplo, algumas regras monásticas dizia que o monge deveria estudar pelo menos 4 a 7 horas por dia. Então isso significa o quê? Que essas escolas monásticas nos deixaram o quê? Ter disciplina nos estudos. Fazer dos estudos a própria vida. Aquele que quer estudar, quer ser professor, não tem jeito. Tem que estudar. Então isso nós herdamos deles. Eles também estudavam a literatura, né? Tinha toda a literatura da época. E outra coisa, nos mosteiros é que existiam as grandes bibliotecas, porque na verdade ficou legados a eles o cuidado desses livros. Então existiam para eles muitos livros em que eles faziam estes estudos. E uma outra coisa também que eles faziam era o chamadas cópias. O que é isto? Eles faziam cópias dos livros, porque não existia ainda as gráficas, a impressão. Então os livros eram feitos por cópias, eles escreviam, copiavam os livros. Eles eram chamados também de copistas. E por fim, existia também a escolástica, que se caracterizava pela tentativa intelectual de reconciliar a fé e a razão. Ou seja, a tentativa de dizer que a fé e a razão, elas são fundamentais para a salvação. Isso foi motivos de grandes disputas durante a Idade Média. Nós precisamos da razão para encontrar a salvação, ou só a fé? Ou devemos reconciliar as duas? Então a escolástica procurava reconciliar tanto a fé como a razão. E a paideia, ela se manteve, como sempre, para os nobres, né, e para o clero, que também era praticamente nobres, né, ele se manteve principalmente o que nós chamamos de trivium, que são 3, né? Trívio, que é o estudo da gramática, da retórica e da dialética. E também essa paideia se manteve através do quadrívio, que são 7 saberes essenciais. O quadrívio, 4, aritmética, astronomia, geometria e música. Então,
O conhecimento ele foi desenvolvido na Idade Média, transmitido. Quem detinha o conhecimento basicamente era o clero e os nobres. As pessoas elas tinham acesso à cultura, à informação, até mesmo à Bíblia, através das pregações das celebrações dominicais, outros tipos de celebrações. Então, na verdade, as pessoas não tinham muito acesso aos livros como nós temos hoje. E por fim, à sombra das igrejas surgiram também as universidades na Europa, principalmente na França, na Inglaterra e na Itália. Muito obrigado, bons estudos a todos.